A gente começa destacando o Atlético, que tem 2 decisões pela frente. Não é isso, repórter Paulo Azeredo? Com todo mundo à disposição, Barba Domingues fecha hoje preparação do Galo para a decisão na Sul-Americana. Garotada do Sub-17 joga hoje o título da Copa do Brasil. Fechada, então, a 17ª rodada do Brasileirão. Essa semana vamos falar muito de torneios continentais. E a gente começa destacando o Atlético, que amanhã terá um jogo super importante pela Copa Sul-Americana. Só a vitória interessa para garantir a classificação às oitavas de final. Mas não é só amanhã que tem decisão não, viu? Hoje também tem decisão para o torcedor atleticano acompanhar. O time Sub-17 vai definir o título da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Jogo na Arena MRV, ingressos sendo vendidos e duelo também que terá transmissão da Itatiaia. Então, Paulo Azeredo, chega pra roda para nos contar tudo sobre esses 2 jogos importantes na Semana do Galo. Bom dia! É isso mesmo, Nath. O Atlético fecha hoje à tarde a preparação para a decisão da Copa Sul-Americana. Amanhã, 7 da noite, contra o Puerto Cabello da Venezuela, na Arena MRV. É a primeira de 2 decisões que o Atlético tem, né? Porque a primeira decisão no profissional será amanhã. O Barba, fechando a preparação, como eu disse, com todo o elenco à disposição, vai poder escolher esse time do Atlético que vai a campo amanhã para buscar a classificação. E hoje tem decisão na Copa do Brasil Sub-17, com transmissão aqui da Itatiaia. A bola rola a partir das 7h30 da noite, mas a jornada esportiva começando 7h15. Então, encontro marcado aqui com a gente, Atlético e Atlético Paranaense, esse time Sub-17 do Atlético, que foi campeão brasileiro em outubro do ano passado e pode ser campeão agora da Copa do Brasil. Para fechar, Nath, aqui pro ouvinte ligado no Jornal da Itatiaia, nós temos também hoje, 11 da manhã, o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. E o atleticano vai poder conhecer quem será o adversário do Galo, os jogos do mês de agosto. O Galo, então, aguardando esse sorteio lá no Rio de Janeiro. Então, hoje tem transmissão da Itatiaia para esse duelo da Copa do Brasil. Time Sub-17 buscando esse título. Lembrando, o time Sub-17 do Atlético aqui é também campeão brasileiro, né? Título que foi conquistado na última temporada. Agora quer colocar mais um título aí na sua coleção. E o técnico Eduardo Domingues trabalhando com o time para essa decisão na Sul-Americana. Só a vitória interessa ao Galo. Em qualquer outro resultado, o time vai ficar pelo caminho, mas tem um duelo super acessível dentro de casa, ao lado do torcedor, para buscar mais 3 pontos. Eu quero chamar o repórter Pedro Abílio para falar da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Atlético, que aconteceu ontem, e um assunto super importante que o torcedor sempre quer saber, aporte financeiro. Então nos conte tudo, Pedro, bom dia. Tudo bem, Nath? Bom dia para você, para quem acompanha o Tiro de Meta aqui na Itatiaia, reunião extraordinária nessa segunda-feira na Arena MRV, com o Conselho Deliberativo aprovando a associação ao aporte de 530 milhões de reais da família Menin na SAF do Galo. Essa nova injeção de recursos compõe agora uma diferente diluição nas ações da Sociedade Anônima do Futebol, com Rubens e Rafael Menin detendo 83,5% da SAF, a associação permanecendo com 10% e outros acionistas somando 6,5%. E destes recursos de 530 milhões de reais, cerca de 100 milhões já foram aportados e os 430 milhões serão destinados à dívida onerosa, que gerou no ano passado cerca de 300 milhões de reais em juros pagos pelo clube, que espera respirar melhor depois deste aporte. Vamos ouvir o que o Betinho Marques trouxe sobre possibilidade da SAF ser vendida, dos donos venderem a SAF para algum investidor estrangeiro. Sempre tem esse assunto. Vamos ver o que disse o Betinho aí, vamos lá. Com uma fonte do Atlético, ela falou o seguinte: há alguém, nesse caso, neste momento, que poderia aportar no Galo? Não, não há. Mas há conversas? Várias. E o que faz não ter um investidor ali para dividir, fazer com que os meninos sejam tão majoritários agora? O Ricardo Guimarães vai ficar com uma fatia pequena, o Vorcaro também, a associação vai ter sua redução ali percentual, provavelmente isso vai ser falado na segunda-feira, e os meninos agora vão ser ainda, já são majoritários, vão ser ainda mais, né, donos da gestão do Atlético, né, porque dono do Atlético a gente sempre fala que é a torcida, mas donos da gestão do Atlético
Mas será que eles não se cansam? Eles não poderiam sair? A resposta que eu tive é o seguinte, Betinho, nesse momento o Atlético não está organizado, realidades, tá? E o Atlético não está organizado, o Atlético não se sustenta em pé sozinho, principalmente pelos juros que paga, mas o Atlético tem uma esperança, o pessoal da SAF tem uma esperança de que, com a organização dessas contas, com o fluxo de caixa melhor trabalhado e planejado, com os acordos mais bem delineados, que o Atlético, e também com a criação de uma liga sustentável, vai haver menos insegurança jurídica nos próximos tempos, e aí com essa consolidação da liga, o Atlético se torna muito atrativo pela arena que tem, que pode render ali daqui a pouco cerca de 1 bilhão de receitas por ano, tem os CRIs para pagar ainda, ou seja, o Atlético ainda tem que pagar juros do término da construção da arena. De fato, o Atlético ainda, mais uma vez, essa pessoa falando, não é sustentável, e quem coloca dinheiro aqui, Betinho, essa pessoa falando, são só os menin. Ninguém coloca mais dinheiro no Atlético. O Ricardo já aportou lá atrás, mas ele não faz mais. Outros também não fazem mais. Quem coloca dinheiro aqui, segundo essa pessoa, são os menin. Mas, de fato, eles pensam em fazer acordos e preparar o Atlético para ter uma SAF bem construída e sim passar essa bola ou dividir essa bola com algum outro investidor estrangeiro forte e que seja seguro. Ou seja, Betinho, eles não querem entregar o Atlético para qualquer aventureiro. Eles querem, sim, sair em um dado momento, mas para isso precisa de estar com o clube estruturado, ser atrativo o clube, que não é ainda, ele não se sustenta. Essa pessoa várias vezes me falou, o Atlético ainda não se sustenta sozinho, por causa de tudo que a gente já falou nesse vídeo, e eles de fato pensam que podem sair. Mas para sair, tem que entregar para alguém que seja bacana do ponto de vista de mercado. Então, eles não pensam em ficar eternamente no Atlético. Eles pensam, sim, em ou dividir a fatia ou saírem de cena, sim, mas para isso o Atlético precisa de estar equilibrado e hoje não é atrativo para o mercado. A gente conversa com muita gente, essa pessoa falou, mas o Atlético ainda não se equilibra sozinho e por isso é eles que têm. E é o que tem para hoje, é pagar as dívidas onerosas e aceitar os menin como as pessoas que ajudam o clube, fecha aspas para essa pessoa que falou que eles tentam o melhor para o Atlético, mas que em um dado momento, sim, eles podem e já estão se preparando para deixar o Atlético mais ajustado para possivelmente saírem de cena. É isso aí, quem também eu vi falando sobre isso foi o Rap Show, depois dá uma olhada lá no canal do Rap Show, que também falou sobre isso, tá? Então, gente, bom, eu sinceramente acredito que realmente isso possa acontecer num futuro, que não deles conseguirem encontrar investidores, não acho que vai ser tão fácil assim não, mas deles darem uma desanimada e quererem passar isso para frente, porque querendo ou não é um desgaste, ainda mais quando o trabalho não é bem feito e uma hora a torcida pode perder a paciência, não é tão fácil não. Mas, de qualquer forma, por outro lado, é o famoso Silvio Santos, né? Eu só acredito vendo e vamos aguardar. O Atlético hoje, para mim, eu já falei, é sabor SAF, é uma SAF sabor profissional, porque parece mais uma associação. Nós estamos falando de um meio do ano aí que a gente precisa se reforçar, até para não cair para a Série B, e só se fala em não, é pontual e tem que ser de graça. Se não for de graça, é coisa de 1 milhão aqui, sabe? Então eles já estão preparando esse terreno para que no meio do ano é só oportunidade de mercado de recuperar jogador de graça, coisa do tipo. A gente olha para o banco e não tem absolutamente ninguém, ou tem 1 ou 2, no máximo. O Baba tem que fazer, vai nos jogos com 3 substituições, 4 com a quarta, às vezes a terceira e a quarta é 44 segundo tempo, porque, sabe? Então, assim, a gente não tem elenco, a base muito mal aproveitada e também muitos da base estão no sub-17 ainda, né? Não estão 100% prontos. A gente que fica nessa ansiedade querendo. O Veneno tem 16 anos, ele tem 17, 18, 19 não. Né? A gente fica nessa ansiedade porque quem tá lá não resolve absolutamente nada, né? Mas enfim, tá aí. Você acredita que tudo isso possa estar acontecendo mesmo? Eles preparando o terreno para vender a SAF no futuro? Quem dera, hein? Quem dera. Será? O que você acha? Comenta aí. O Galo se prepara para jogo decisivo. Quarta-feira que promete. É decisão para o Galo. A preparação para a decisão de quarta-feira. A Arena MRV às 7 da noite tem o Puerto Cabello da Venezuela. E o Atlético terá todo mundo à disposição. É claro, a exceção daqueles que estão fora por algum tempo. Eu estou falando do Scarpa agora. Teve uma recente cirurgia no joelho direito e outros jogadores que também já estão entregues ao departamento médico. Mas o Juan, por exemplo, que está fora do jogo do final de semana,
E os selecionáveis do Atlético também, devido à questão da Copa do Mundo, estes estarão em campo na quarta-feira e, inclusive, vão se despedir do Galo antes da Copa do Mundo. Aliás, um selecionável, tô falando do Alonso, pode fazer a despedida mesmo, né? Decisiva, definitiva do clube, já que ele tem proposta do futebol dos Estados Unidos e pode, logo após a Copa do Mundo, encerrar o seu contrato com o Atlético. Vamos aguardar que o clube deverá dar mais detalhes, Hugão, na sequência dos próximos dias. Bom, mas com todo mundo à disposição, o Barba então pensa que time colocar em campo. A gente tem uma noção, né? Mas agora há uma briga, entre aspas, né? Uma disputa, vamos dizer assim, por posição, nesse momento, porque o Bernard vem muito bem no time, o Vitor Hugo entrou contra o Corinthians, foi bem de novo, foi muito bem, o Alaminda foi reserva, mas estava muito bem, então talvez sendo poupado aí pela questão de sequência de jogos, né? O Alaminda, que a parte física pega sempre com ele, então vejamos o que vai fazer o Barba Domingues nesse time do Atlético, mas o certo é que vai mandar um time forte para buscar a classificação, que só vai acontecer, né, Hugão? Lembrando aqui ao nosso ouvinte, se o Atlético vencer. Se o Galo empata ou perde o jogo, tá fora. Nem mesmo aquele play-off, né, contra os terceiros colocados da Copa da Libertadores da América, o Atlético terá condição de disputar. Só a vitória interessa mesmo para se classificar de forma direta às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Eu disse que o time está todo à disposição, Gustavo. E aí eu quero saber de você e do nosso comentarista Vinícius Andrade. Como você armaria esse Atlético com todo mundo à disposição para a decisão de quarta-feira? Fala aí. Deixa eu rolar essa bola aqui, Paulinho, pra ele, Vini Andrade. Como é que você colocaria o Galo pra esse jogo decisivo contra o Puerto Cabello, jogando em casa, na pressão, Galo que vem praticamente com força máxima pra esse duelo. E aí, Vini? O primeiro que o Atlético ele tem que assumir as rédeas da partida, é o favorito, tecnicamente é muito superior, mas em relação ao time, a escalação, eu escalaria um meio de campo com o Maicon e Alexander. Eu não acho que foi loucura o Barba ter voltado com o Alan Franco no jogo contra o Corinthians, porque o Atlético teria que se defender mais e o Alan Franco nesse tipo de jogo, para essa característica, ele vai melhor do que o Alexander, para isso, tá? Mas para furar uma defesa que vai vir fechadinha, para ter um volante que sabe jogar mais, com mais qualidade no passe, aí eu prefiro 100% o Alexander e iria com ele, assim como ele escolheu o jogador no jogo contra o Cienciano. E aí tem uma dúvida boa, porque tem a questão a volta do Vitor Hugo. Vitor Hugo voltou muito bem, pra mim foi o melhor em campo contra o Corinthians. E aí fica essa dúvida, se joga o Vitor Hugo ou se joga o Alaminda. Como o Atlético vai pegar uma defesa muito fechada, porque pro Puerto Cabello basta o empate, imagino que eles vão vir trancadinhos. Eu sou mais o Vitor Hugo porque é um jogador com mais capacidade de desmontar uma defesa que vai estar retrancada. O Alaminda é um jogador mais de velocidade, profundidade, se você tiver a possibilidade de muitos contra-ataques, até seria melhor o Alaminda, mas como é um jogo que o Atlético vai ter que encontrar os espaços, o Atlético vai ter que furar um bloqueio, eu iria com o Vitor Hugo. O Bernard acho que vai ser mantido, ele não vai mexer no Bernard, que tem sido um dos principais jogadores e o Barba gosta muito dele, e lá na frente o Cassier mantendo aquela formação, né, saída de 3, com o Natanael sendo ali o zagueiro pela direita, o Lodge e o Coelho sendo os alas. E, acima de tudo, além dessa formação, é um Atlético 100% concentrado, não dá pra relaxar, porque uma eliminação na Sul-Americana é um vexame. Ô, Paulo Azeredo, e sobre a venda de ingressos para esse jogo de quarta? Fala pra gente. Pois é, Hugão, já estão à venda sim, tá? Os ingressos para este compromisso, torcedor, é a chance de você se despedir do Atlético nos próximos 56 dias, tá? É isso mesmo, 56 dias sem Galo na Arena MRV. Então você que não comprou seu ingresso ainda, corra, R$ 29,90, preços populares, para você que não conheceu a Arena, ir até lá. Turma do interior, tá sempre ligado aqui na Itatiaia, ótima oportunidade para você também conhecer a Arena MRV nesta quarta-feira. E eu vou falar daqui a pouquinho, pode ser uma jornada dupla de você conhecer 2 vezes a Arena, porque os preços estão bem baratos para você fazer isso, tá? Mas então, você que tá ligadinho com a gente aí, ó, faça a sua compra do ingresso, vá lá apoiar o Atlético, que vai precisar de você para buscar essa classificação na quarta-feira na Arena MRV. E eu disse 56 dias porque o Galo só volta a jogar na Arena MRV no próximo 22 de julho. Então, é a despedida do Atlético para você acompanhar o Galo nesta quarta-feira. Eu digo aí o profissional, os marmanjos, como eu brinquei outro dia aqui na turma do bate-bola. Agora, jornada dupla. Se der tempo de você se programar aí para vir amanhã aqui, terça-feira,
É uma boa, hein? R$10 a decisão do Galinho na Copa do Brasil Sub-17 contra o Atlético Paranaense. Esse time do Galinho é bola cheia, hein? Foi campeão brasileiro em outubro e agora vai decidir a Copa do Brasil. Amanhã, aqui na Itatiaia, a bola rola 7h30, 7h15. A jornada esportiva para Galo e Atlético Paranaense é um grande programa, é ou não é, Hugo Sérgio? Exatamente, baita programa e 56 dias sem a galera pintar na Arena MRV. A galera já tem que chegar e marcar presença, porque é muito tempo, Vini. É um momento até de despedida, né? Porque depois vai demorar, mas o Paulinho tem toda a razão. Baita programa, esse duelo do Galo contra o Atlético Paranaense na final do Sub-17. Além de ver várias joias, promessas da base atleticana, essa geração Sub-17 é muito boa. Tem o Gabriel Veneno, o Riquelme, o meu xará Vinícius, que tá jogando muita bola, e tantos outros, porque é um time muito bom, não chegou à toa a essa final. É uma oportunidade também para quem não conhece a Arena, desfrutar da nova casa do Galo. Vai ser um jogo muito legal de acompanhar. Estaremos juntos nessa transmissão. A Itatiaia vai transmitir essa partida. Então, meu amigo, o preço tá tranquilo, R$10, tranquilo. Um ótimo programa. Se você ainda não pensou nisso, pense, porque vai ser legal, vai valer a pena. Fala, massa! Finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu já peço o like de vocês antes de vocês deixarem o vídeo, tá? Dá essa força aí pro canal, a gente agradece demais. E você que tá chegando agora, é atleticano, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal foi criado para atender você que é atleticano. Então, deixa o meu convite aí para você estar se inscrevendo no canal. Só não esquece de ativar o sininho e nem dar aquela força pro canal, deixando seu like aí. Seu like é muito importante pro canal, tá bom? Deixo para vocês também aí um pedido para vocês estarem indo nos vídeos anteriores e tá aí confirmando que esse canal só tem notícia do Galo, tá? E vocês podem encontrar notícias que talvez não assistiram ainda e podem se atualizar aí, tá bom? Fiquem à vontade que esse canal é de vocês, tá? Fiquem à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal, a participação de vocês é muito importante para o crescimento do canal, tá? Então, a gente agradece demais essa força de vocês aí, tá bom? Esse canal aqui, ele traz notícias todos os dias de domingo a domingo aqui para vocês, sempre atualizando tudo que acontece no Galão, tá? E então, mais uma vez eu quero agradecer a todos aí pela preferência de estarem nesse canal. Espero que vocês permaneçam aí com a inscrição de vocês nesse canal, tá bom? E verifique aí se você está inscrito e verifique se o sininho de notificação foi ativado para você não perder nada que sai aqui no canal. Lembrando que aqui tem notícia todos os dias para vocês, então fica aí o meu lembrete, tá bom? Um forte abraço para quem fica, tamo junto, ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta e coloca aqui no canal para vocês, tá bom? Valeu, massa!